Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai falar sobre qualidade de dados geotécnicos. Foi difícil reunir vocês aqui, viu? Mas tô feliz em receber aqui o Braulio. Nós temos também a professora Rosiele, né? E a Gláucia. A Gláucia é uma referência no país sobre o controle e garantia de dados geotécnicos, o que é aquecer, né, Gláucia? E hoje a gente vai interagir aqui numa mesa, né? Eu recomendo que o Braulio aproveite para fazer uma consultoria com essas duas pessoas aqui competentíssimas, né? E vamos trabalhar essa questão aí que é uma dor hoje, né, no setor de geotecnia, que é a qualidade nessa quantidade de dados que são gerados, né, atualmente com tanta pesquisa e investigação sendo realizada, né? Eu vou começar citando aqui o meu grande amigo Albano Leite, né, que eu já assisti algumas dezenas de aulas e cursos do Albano Leite, né, Gláucia? Isso aí, referência. E ele sempre fala nas aulas deles, né, que a qualidade da sua decisão é tão boa quanto a qualidade do dado que nela se baseia, né? Perfeita colocação. Então, vamos começar aqui com a professora Rose, né? Rose, hoje, qual que é esse volume de dados, né? E qual que é a importância da qualidade desses dados para os projetos de geotecnia? Boa noite a todos, né? Prazer aqui estar com o Braulio, a Gláucia que eu conheci hoje. Vai ser ótimo esse podcast. Então, atualmente, né, o volume de dados para sondagens geotécnicas tem aumentado cada vez mais, porque as mineradoras, elas têm ampliado, né, as investigações das suas estruturas. Então, aumentado, né, o número de pontos na malha. Então, é uma malha mais refinada, né? E dado todas as nossas questões, né, dos nossos marcos de mudança em relação à geotecnia, hoje em dia, a área de investigação geotécnica já se teve no passado, né, que a falta de investigação leva-se a muitos problemas, né? Então, com isso, cada vez mais se aumenta o volume de dados de geotecnia. Agora, a gente tem que, como a gente vai falar de qualidade, né, a gente tem que pensar que aumentar o número de pontos de sondagem significa aumentar o número de qualidades desses dados de sondagem? Então, essa é a minha pergunta que eu vou lançar para vocês. A gente está aumentando o número de dados na área de geotecnia, né? E aí, com esse aumenta as estruturas, aumenta o número de sondagens, tem problema de sondas, né? E esse aumento de número significa um aumento de qualidade dos dados? Aí fica à vontade aí, discutem. Né? Você quer falar, Gláucia? Eu acho que começamos já bem, né? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Obrigada pelo convite. Eu sei que eu enrolei bastante para estar aqui, mas acho que tudo tem sua hora e hoje é melhor. Já vou aproveitar, o Albano vai estar aqui no final do mês. Vamos voltar aqui de novo. Agora eu sei o caminho, então fica mais fácil. Concordo muito com essa sua pergunta, até para a gente começar. Será que maior quantidade de dados significa melhor decisão tomada? Talvez, às vezes sim, às vezes não. Obrigada pelo convite, até porque adoro fazer uma propaganda do que a gente já fez. Minha especialidade não é geotecnia, é recursos minerais, né? Dados de geologia são minha praia, mas a gente conseguiu expandir a metodologia do famoso que é aquecer de exploração e tal para parte de geotecnia. E o que a gente percebeu muito é que sim, o dado pode ser melhorado com mais quantidade. Só que você não conhece o passado e a geotecnia é muito penalizada por isso. Me confirmam se eu estiver certa ou não, né? Então, o que acontece? É histórica a ausência de registro dos dados geotécnicos.
Então, vamos pensar numa barragem. Será que todos aqueles dados que foram utilizados para um alteamento, eles estão geoposicionados, né? Você sabe que ensaios e parâmetros que você calculou naquela época? Você tem essa memória de cálculo? Muitas vezes não. Tem esses furos? Tem esses furos? Muitas vezes não. Desses furos? Isso quer dizer que aquela estrutura é melhor ou pior? Não quer dizer nada. Quer dizer que você não tem dado. Quer dizer que você né? não tem informação sobre então, assim, e será que a gente estava conversando antes, né? Você não tem, às vezes, sondas suficientes para você sondar hoje. Às vezes uma geofísica pode ajudar muito melhor do que por mais sonda. Mas quem vai projetar vai confiar no dado dos outros. Então é uma série de coisas que a gente tem que mudar aí no conceito para otimizar. É isso que eu acho, né? Então eu acho que com certeza o volume vai aumentar cada vez mais. Não sei se a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de inovação, de Big Data, desses novos cenários de inovação tecnológica, onde você quer inclusive fazer modelos preditivos e preventivos com os gêmeos digitais que a gente fala e tudo mais, que a gente precisa de mais dado. Mas todos os dados que a gente tem estão bons para tomar decisões? Essa é a... Exato. Volto com a pergunta. E agora é você, Braulio. Então, não, essa pergunta é excelente. Antes de tudo, muito obrigado, Gustavo. Hey. Então, assim, um prazer falar com todo mundo aqui, todo mundo muito competente, super... eu fui aluno da Rosiero, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, toda a Vale desde 2019... e participei, assim, eu estou na investigação geotécnica desde o momento antes dos acidentes e depois tá atuando dentro da Vale. Então, assim, você tem uma demanda proveniente dessa mudança de paradigma em relação a barragens e pilhas, você tem um aumento de demanda em função de você revalidar todas as estruturas, assim, isso não só a Vale, né? Isso qualquer empresa. Para você estruturar os seus modelos as-is de forma que eles fiquem robustos legalmente, em todos os aspectos possíveis. E você tem um aumento de demanda por estratégia de negócio. Então, assim, a demanda, ela cresceu exponencialmente. Só que, assim, digo até, às vezes nós conversamos com consultores, a gente, de alguma forma, em investigação geotécnica, a gente ficou muito tempo parado em aplicações. Então, assim, eu trabalhei antes desse momento e as campanhas eram muito mais simples. Então, subiu muito o refino, o critério subiu muito. Então, quando sobe o critério, sobe a necessidade de você ter mais dados, mais ensaios, você precisa de ampliar o seu parque de metodologias de aferição de coleta de dados para gerar parâmetros para poder alimentar projeto. Então, o que acontece? Pegando esse gancho que você está falando, Glaucio, assim, isso é muito importante, porque não necessariamente você trabalhando com a mesma cultura de qualidade, de critério, não vai fazer tanta diferença você ter tanto demanda, porque não necessariamente isso vai gerar qualidade. Então, assim, eu acho que paradigma hoje, dentro das companhias, vocês têm um recorde de mobilização, de pessoas no campo fazendo isso. Então, qual que é o grande paradigma hoje? Como que você vai criar dados com qualidade, que tenham consistência e que sejam validados? Então, assim, muito mais do que você gerar muitos dados, é a capacidade que você tem de gerar dados que tragam rastreabilidade da condição de demanda, confiabilidade de todos os parâmetros de calibração, de condição de contorno que são necessários e conseguir trabalhar esse armazenamento. E nisso, até o acrônimo de um projeto que a gente tem da Vale, que é o RCA, a nossa ideia nesse ponto é que dados confiáveis, eles são auditáveis. Então, assim, talvez a demanda, demanda reflete uma incapacidade de transformar os dados que são gerados em dados auditáveis. Então, assim, quando você passa os projetos de fase, quando você muda as equipes. Então, assim, hoje, eu acho que o grande desafio hoje é conseguir, com o que se tem, criar perenidade no dado, entendeu? Você faz uma intervenção numa estrutura A para determinado método, para determinado parâmetro, e você tem que conseguir gerar dados de rastreabilidade e confiabilidade para aquela coleta, para que se gere uma validação estruturada, uma validação que esteja amarrada em toda essa confiabilidade, para que esse dado seja auditável, para que tanto o ente legal quanto o ente consultor de design review possa olhar para aquilo dali e se sentir confortável de fazer uma intervenção naquele ponto com outro método. Então você não vai lá voltar para a mesma coisa. Então eu acho que o grande paradigma hoje
para se sair desse ciclo de demanda? Assim, não é que sair do ciclo, mas assim, você conseguir normalizar esse ciclo de demanda e, tipo, exaurir a aferição de dados, é começar a trabalhar agora como que você vai conseguir dar confiabilidade, rastreabilidade, para que esse dado seja perene e seja auditável. Então, assim, hoje a grande, assim, eu vejo que hoje dentro da Vale, que é onde é que eu trabalho, creio que para as outras empresas seja similar, né? É conseguir sair desse momento, assim, de muita captação. Gente, olha só, eu sei, a Glócia deve estar se segurando aqui. Mas eu tenho deixa eu falar. Eu quero falar aqui. Uma coisa antes também. Então, sim. Não, vamos deixar. Quero ouvir. Vamos deixar a fera na jaula ali agora. Daqui a pouco a gente solta ela. Né? Olha, Rose, quais são os principais as dificuldades, né, desses dados que chegam para as equipes de projeto? Então, eu vou intervir numa questão aqui que eu acho que a gente tem que parar, andar um pouquinho para trás e pensar que o que quando a gente está falando de qualidade de dados, a gente está falando de história, está falando quase de banco de dados. Mas a boa qualidade de um dado não é aquele que cumpre objetivos sobre aquela estrutura? Exato. Então, aquela qualidade do dado, ela é boa quando ela cumpre o objetivo dela. E ela vai ser armazenada ao longo dos anos para você conhecer a estrutura. Então, essas questões que a gente está falando aqui, no início a gente está falando como se fosse uma estrutura, continuar crescendo, cujo objetivo é coletar dados sobre a estrutura. Opa, gente. Primeira questão de dados, seja de investigações, quaisquer que elas sejam, elas têm que cumprir o objetivo delas. Qual que é o objetivo dessa sondagem? Essa sondagem é para exploração geológica? Essa sondagem é para questões geotécnicas? E aí, respondendo a sua pergunta, esse eu acho que é o grande problema de todos. Desde a ordem de serviço da empresa, a execução do plano de sondagem de uma projetista, que muitas vezes a ansiedade de ter dados, né, não tem um refino suficiente para você alcançar o objetivo que você está procurando. Verdade. Sim. Então, assim, é isso eu respondendo e gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque a gente começou como uma necessidade histórica, mas o histórico é um passo atrás. Tem um passo atrás, é verdade. Assim, em relação a isso, você trouxe muito bem. Isso é uma coisa que quando a gente começou esse projeto de rastreabilidade e confiabilidade, quando você olha para a qualidade do dado, beleza, esse dado foi feito bem, mas ele atende? Então, assim, aí a gente começou a pensar numa coisa que, assim, isso não é um problema de A ou de B, isso aqui não tem vilão, porque isso reflete o mercado, e as pessoas que estão numa mineradora, pode estar numa terceira, pode estar numa consultoria, pode estar lá no representante do ente legal, então essas coisas são extremamente dinâmicas, então isso aqui não tem vilão. E isso é muito interessante, assim, quando você dimensiona uma campanha de sondagem, ensaios de campo, ensaios de laboratório, a sua pergunta geotécnica está bem estruturada por dados que tem. Uma vez eu tive uma reunião, eu fiz uma entrevista estruturando um trabalho, até um trabalho que eu fiz com a Glócia, com um consultor de uma empresa europeia, e ele falou assim, quando a gente às vezes sente falta, em alguns projetos específicos, de entender de fato qual o trabalho de escritório está fundamentando essa proposta. E essas coisas, então isso é uma coisa assim que eu particularmente, quando eu trabalhei também, né, eu também era bem menos experiente. Às vezes assim, as especificações técnicas, elas nunca foram muito trabalhadas dessa forma. Então hoje é um ponto que é muito importante, você fez um trabalho de escritório, de campo muito bom para você falar assim, esse aqui é meu gap. Então, a partir desse gap, então, tem um alvo geológico, um geotécnico que eu tenho que estruturar. E aí eu vou estruturar metodologias para aferir parâmetros. Obviamente, isso não é 100%. Você pode chegar lá no campo e encontrar uma coisa, ou no laboratório, encontrar comportamentos totalmente anômalos. E isso também é resposta. Isso também é resposta. Então, assim, você conseguir ter uma pergunta, dimensionar o que você quer, para qual parâmetro físico, e gerir o desvio dessa sua pergunta como resposta, porque às vezes a sua resposta é não, essa proposta aqui não chegou, então eu tenho que voltar, fazer uma nova pergunta para você de fato construir um arcabouço
assim, uma modelagem física, numérica, qualquer que seja, em que as perguntas sejam respondidas a partir das ele é fundamentado em pergunta e resposta, não tentativa e erro, né? Então, assim, isso é um mega paradigma que eu acho que a gente está começando a sair dele, porque também a gente, assim, acho que todo o setor mineral está sendo pressionado a ser mais refinado, sabe, assim, porque, né, a responsabilidade sobre todos esses empreendimentos ficou cada vez mais, né, mais expressiva. Então eu acho que esse passo atrás ele é importantíssimo. Estamos preparados, estamos preparando os nossos profissionais estão sendo treinados dentro todos os nichos profissionais, todos. Para poder compreender que esse tipo de atividade é de fato uma pergunta, uma resposta, uma interpretação e uma conclusão. Então, assim, isso é um ponto importante, assim, antes do controle de qualidade. É verdade, é verdade. E também eu acho que entendimento dos objetivos também coincidir com compartilhamento entre equipes, turmas, empresas, né? Às vezes a gente tá falando sobre os feudos, às vezes a pessoa do seu lado precisa fazer um outro trabalho ali que você podia ter aprofundado naquele momento, e ao invés de enviar duas equipes, duas empresas, dois custos no campo, né? Então eu acho que entender um pouco melhor o contexto, né? Tá bom, você vai trabalhar a gente falou sobre a pilha é a bola da vez agora, né? E será por muito tempo substituindo aí as áreas de armazenamento e de estéreo e de rejeitos e tudo mais. Então, será que a gente está maximizando nosso estudo, as informações obtidas, compartilhando com todo mundo que vai usar? Criando inteligência com o dado gerado. Né? Então, aquilo que você falou, né, da rastreabilidade, confiabilidade e o armazenamento como disponibilização mesmo, né? Exato. Então, aí o Albano fala muito sobre isso, né? Depois que a gente faz o ciclo completo, você trava e disponibiliza para todo mundo. Você não precisa voltar para trás, né? Então, atender o objetivo, eu acho que é a palavra correta. Qual que é a nossa cenourinha ali na frente? Para onde a gente vai? E como que a gente atende isso, né? Eu acho que estamos chegando, né, lá. Eu acho que a gente tem que entender que os dados, eles são extremamente importantes. A gente tem que ter uma cultura de alcançar, refinar esse objetivo, mas ter uma cultura, que a gente estava conversando, né, sobre a geologia na área de exploração. Tem um banco de dados valiosíssimo, tem uma outra característica, né? Inclusive, ela tem o que QAQC muito bem estabelecido, já de década, né? Já deu década. Já está nos luz na frente. E a geotecnia está muito parada. Mas, assim, o nosso desafio, eu penso que é um passo a passo. Primeiro é entender, parar de colocar Vou falar uma coisa bem chata aqui, mas fogo no parquinho é sempre bom, né? Não é. Ctrl+C, Ctrl+V de ET, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. A vida na ET é um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso mata. Isso é foda. Isso mata, porque eu penso assim... Traduz pra quem não sabe o que é ET. Boa. Especificação técnica. Famosa especificação técnica. Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Copiou, colou. Traduzindo também, né? Vai ver que o povo não sabe mais Ctrl+V. Eu sou tão antiga que eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. É verdade, a geração de hoje não tem mais. Cola, né? Lá no link. Ó, caiu minha ficha agora. Piorei de novo, né? Piorei de novo. Vou parar de falar, senão só vai ferrar. Senão o pessoal abaixo dos 20 não vai assistir o podcast. Vai pular. Mas, tô entendendo nada que esse povo tá falando. Referência de velho, né? Não. Mas aí é o seguinte, em relação a isso, né? Eu tenho uma percepção, né? Que, por exemplo, eu sou muito nova na área de projetista, de trabalhar em projetista. Aliás, eu trabalho na Estátua, ela é a primeira projetista que eu trabalho. Então, eu não tenho uma experiência de projetista, mas eu tenho experiência em outros lados. Experiência em mineradora, em estado, e em universidade, né, como consultora e etc. Mas como projetista, não. E uma coisa que quando eu cheguei, e não é só lá, porque eu fui
recebi ET de outros, Sim. gerei ET de outros, né? Porque dependendo da etapa do projeto que você tá, você gera. Dependendo for, você recebe. A ET de outra pessoa para você executar e tal. Então, dependendo do outro passo, você tá ali para analisar ou questionar. Então, assim, são vários passos. Então, é ida e vinda. Então, independente da empresa, hoje percebo, e é uma coisa que eu luto, principalmente lá acho que a gente está melhorando bem, de personalizar as especificações técnicas. Para você, como pessoa que vai receber esse dado, independência mineradora, independência projetista, entender que aquilo ali foi feito para aquela estrutura. Tem um storytelling, né? Tipo assim, saber. Eu não sei se vocês percebem isso, eu não sei. Eu gostaria de saber se vocês sentem isso, né? Que as ETs são feitas assim, então é sempre a mesma coisa e vai lá quantas muda aqui e tal. Mesma coisa. E assim, pois é. E aí, você está cumprindo o objetivo? Não. Fazendo você Ctrl+V? Né? Você está gerando dado, você com aquela sondagem, você vai estar gerando dados que vão significar, vão ter qualidade para você usar. Tá e aí, gente? Pergunta, né? Você está respondendo. E aí? Eu não sei se é eu que percebi isso, né? Porque você quando trabalha em várias esferas e vem para uma outra esfera, toda vez que você muda de esfera, você tem umas percepções diferentes daquela que você trabalhava antes, né? E isso me incomodou muito, sabe? E eu falei assim, gente, a gente tem que mudar isso. É um negócio, a gente tem que evoluir. Exato. Porque agora o papo é outro, né, gente? Se a gente está refinando. E quando você é auditado, né? Quando vai ser questionado, né? Eu digo auditado em qualquer esfera, né? Assim, você está passando uma fase de projeto e está fazendo um design review, quem vem fazer o design review, ele vem querer entender essa história. Então, assim, porque ele não vai opinar sem ter a estruturação do raciocínio. Então, se a pessoa que olha aquela figura ali daquele projeto, ela quer ouvir aquela história toda. Então, assim, eu digo assim que essa questão do Ctrl+C, Ctrl+V é um problema mesmo. Então, assim, é algo... A gente até, dentro da nossa área, a gente até estruturou alguns requisitos para que se cumpra um caminho, uma linha de raciocínio, para que essa coisa tenha uma coerência. Então, assim, não adianta ter um parágrafo falando do escopo e já pular para uma tabela e cheio de Ctrl+C, Ctrl+V de norma americana, norma brasileira, diretriz da BGE. Então, você acaba... Essas coisas, elas vão virando, que muitas vezes você poderia simplesmente referenciar a norma, explicar qual derivação é cabível da norma para aquele seu problema. Olha que legal, você. Tipo assim, de repente eu não quero não quero parar o SPT desse jeito. Eu vou assumir, vou dar um exemplo bem simples, eu vou assumir a NBR 6484 do SPT. Mas, para efeito do meu projeto, se eu chegar nessa condição aqui, isso aqui já me atende. Você não precisa de reescrever a norma, né? A norma está lá para ser consultada. Então, assim, agora quem quer colocar lenha na fogueira sou eu. Isso mesmo. Queria até convidá-los e me convidando aqui também para a gente pensar no futuro. Meu ponto de vista ET, norma técnica, documentação padrão, procedimento normativos e essas coisas todas... Estão engessando cada vez mais a nossa atividade. Perfeito. Por que eu quero colocar lenha nessa fogueira? Porque assim, eu tenho trabalhado muito com normatização, porque parte do controle de qualidade de dados, controle e garantia, tá em você reproduzir como você coleta o dado, como você armazena, como você garante rastreabilidade e confiabilidade. Beleza, então padrão é necessário, a gente tem que atender normas, e elas vêm das técnicas, dos normativos das empresas e dessas grandes contribuições que a gente tem internacionais também. Beleza. Só que a gente está trabalhando com papel. Aí o Ctrl+C, Ctrl+V, ele tá muito atrelado a isso. Se a gente for... A gente como técnicos, a gente como cidadãos, a gente tem que começar a pensar qual seria uma possibilidade de interação da informação sem você voltar a criar o papel, a norma, pega da norma, a norma desatualizou, aí a pessoa às vezes não sabe que ela desatualizou. Como é que a gente constrói um caminho da informação
mais eficiente. E essa é uma dúvida minha, por isso que eu quero convidá-los a gente pensar. Talvez a gente não saia na resposta aqui. Mas a gente que trabalhou juntos recentemente num projeto, né, Braulio? A gente tentou ali traçar um normativo para equipes de campo e de projetos e de escritório possam reproduzir aquele caminho e garantir, colocando ferramenta de controle, beleza, ali no meio, para que a gente não reinvente uma roda. Exato. E aí o próximo não consiga pegar a mesma história. Mas a gente também trabalhou num modelo de papel, que alguém pode querer usar e alguém pode não precisar usar, que é o que a gente falou. A gente não precisa convencer o cara a usar aquela estrutura fixa. A gente tem que vender o conceito da qualidade. Como que a gente consegue? Como que a gente... Tô pensando pra gente daqui a 5 anos sentar no bar de novo e pensar e falar, nossa, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Porque senão a gente vai voltar sempre pro Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Será que a burocracia, concordo, uma empresa, a gente tá falando da Vale nesse caso, mas a gente pode falar de qualquer outra empresa de mineração. Qualquer empresa de mineração, qualquer empresa de qualquer consumo, né? De fornecedor, por exemplo. Como que a gente coloca a alma técnica ali? Como é que a gente põe o storytelling ali no meio, de forma que a gente não fique só... Um cobrou, eu quero comprar isso, que no caso é uma sondagem, um ensaio técnico, geotécnico, eu estou te entregando isso. Aí eu armazenei direito, o cara vai lá de novo, ele vai usar, ou ele vai revisar, gastar o tempo dele. Será que a gente não tem que pensar em algo... Não, eu tenho, talvez uma coisa digital, corporativa. Eu tenho uma ideia, né? Vamos lá. Que inclusive assim, é algo que me chama muita atenção lá no mestrado. Eu faço mestrado em inovação tecnológica. E aí, cara, em várias disciplinas, em várias vezes, é citado como uma das principais ferramentas para a inovação tecnológica a narrativa. Olha. É o storytelling. É o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. Então, assim, olha que coisa mais interessante, né? Tão antigo e tão novo, né? Tão antigo e tão novo. Exato, né? Sabe? Contação de história. Era só assim, na beira da fogueira, na caverna. Não é interessante isso? Perfeito. Né? Ou seja, muita parte da inovação é perdida porque a pessoa não se comunica. Exato. Ela não tem essa dinâmica, ela não tem um ambiente apropriado para isso. Então, o que resta, assim, na minha opinião, além de aplicar a transformação digital, é criar esses ambientes que sejam favoráveis a essas narrativas. Isso aí. Perfeito. Por exemplo, né, você está num setor, de repente você tem uma comunicação passando aqui numa tela, em um lugar que todo mundo tem acesso, para fazer essas atualizações normativas, qual pé está a inovação do projeto, né? O que dá para ser feito, marca essa interação entre a equipe, e aí é isso, cara. É um soft skill, isso aí. Né? É uma volta lá para a fogueirinha, né, Glaucio? É isso aí. Volta a contar a história. É a volta lá para a fogueirinha, né, da canto poesia, cara. Talvez para desburocratizar aquela estrutura fixa, arraigada, que talvez não comunica. A gente, talvez seja isso. Talvez passa por cima, né? Passa por cima. É engraçado que vocês estão falando. Interessante. Eu vou tomar licença para falar aqui, porque é um projeto, né? Assim, nesse projeto nosso, eu sentei com o professor Fernando Schneider, assim, quando a gente foi desenhar a estratégia, eu não sei se isso vai funcionar, porque nós também alguns processos piloto e é uma tentativa, mais ou menos nessa linha. E aí eu falei assim, cara, o que nós vamos fazer para que lá na ponta da cadeia você se sinta confortável com o que chegou e como que a gente vai fazer que essas pessoas absorvam tanta complexidade num ambiente que nunca teve tanta necessidade e de maneira ágil e curta, porque não adianta também você fazer um vídeo de 1 hora, não adianta você fazer um documento de 50 páginas. Ponto. Isso não funciona. Então assim, nós entendemos que a linha para esse caminho, ela tem 3 pilares. Capacitação, padronização e armazenamento. Então, assim, nós começamos a pensar que a gente teria que ter slots, assim, não slots, mas tomadas muito curtas e visuais de como as coisas têm que ser feitas, sabe? Principalmente na aferição, na checagem, que tipo, cara, você vai fazer uma aferição
de um parâmetro de um cone, né? Você vai lá ver se o cara fez a saturação correta de um cone pesométrico. Se você escrever lá, alguém vai mentalizar isso da forma certa, alguém não vai mentalizar da forma certa. Então, não, e é o famoso assim, na hora que você escreveu, dois sabem, você e Deus, depois só Deus. Exato. E aí, o que nós fizemos? Vamos Ninguém vê de novo. Afirmações, assim, não afirmações, mas orientações muito diretas e vídeos muito claros sobre o que cada coisa é. Entendeu? De forma que se o cara tá com dúvida no aspecto A, ele acessa aquilo dali, ele tá com aquilo na mão e aquilo dali dá retorno. Junto a isso, assim, você cria um padrão, um protocolo que tá sempre amarrado a essa capacitação. Isso aí. Que ele é uma estrutura orgânica e que à medida que essa estrutura orgânica vai desenvolvendo, você vai refinando a capacitação e vai dando feedback para que essa coisa vá construindo. Porque aí você consegue criar, de alguma forma, assim, tem a coisa do storytelling do dado, mas você conseguir criar alguma coerência, assim, uma clareza para quem não é habituado àquilo da forma que a pessoa que vai fazer a crítica, que tem às vezes um nível acadêmico muito alto, e aí a pessoa que tem um nível acadêmico muito alto, ela se sente um pouco mais tranquila, porque aquilo ali está amarrado com uma ferramenta de visualização muito prática. Então essa comunicação, então assim, a gente tem pensado muito que capacitação de uma forma assim muito direta e objetiva é uma primeira ferramenta para a pessoa começar a se habituar, sabe? A começar a sentir. Então, assim, aquilo que ela precisa de fazer, ela viu. Se ela precisar de fazer outra coisa, ela pega ali. Entendeu? Então, assim, é uma forma de trazer a pessoa para dentro daquele ambiente que é mais complexo. Então, isso a gente está tentando trabalhar com os projetistas e com os geotécnicos da nossa área, porque no final, porque senão, assim, você tem uma pessoa ali que sabe. Aí mudou essa pessoa na praça de sondagem aí. A pessoa não atende. E por fim, assim, eu trago até uma coisa. Porque no fim de tudo também, em geotecnia, faz-se muita sondagem para ensaiar, né? No fim do dia você faz sondagem para você setorizar os seus domínios, ensaiar os materiais, aplicar os seus parâmetros físicos lá e gerar um modelo numérico. Então, assim, é muito... Essa é uma forma que a gente está tentando sair disso. Se vai dar certo, não sei. Deixa eu te fazer um alerta para você, né? Não faça aquela capacitação de reunião online de tela de computador, não. Não. Porque muitas vezes, assim, eu tenho participado de algumas de mobilizações e tal. Se você for fazer online, cara, invista numa bela de uma transmissão que pega os movimentos do professor, que tenha interação ao vivo com o professor, que o professor se sinta bem também. Estamos na casa da capacitação, Instituto Minério, né? A gente tem que bolar coisas muito mais inteligentes, mais porque você só abrir uma tela de um computador e ficar ali, você não segura passivo, né? A pessoa. Exato. Né? A gente tá notando a importância que essa narrativa como uma ferramenta para você colocar ali trabalhando para os seus projetos, né? E é uma coisa muito humana, cara. Quando você vai pensar em comunicação, em aprendizagem, você tem que pensar também que nós somos seres corporais, né? E a gente, boa parte da assimilação da comunicação, você pega através de gestos. Exato. Né? Então, de piada que conta no meio da história, aí você ganha o coração da pessoa para fazer do jeito que você precisa que você fez. Isso aí. Uma das coisas que eu acho que você falou que também pode colaborar é parar de ficar reescrevendo a norma no ET. Exato. Né? Então, por exemplo, igual essa ideia que você colocou, de falar assim, a norma a seguir é tal. É tal, para vai lá. tal lugar, a manobra tem que ser tal, acabou. Isso aí. Isso é mais objetivo. Isso, além de economizar o tempo, você também estimula a pessoa a ver a norma mais recente. A norma mais recente. A norma mais recente. E aí você com essa capacitação, você vai, não tá ali, você vai gerando o entendimento e vai obrigando a pessoa, né? Obrigando que eu falo assim, induzindo, né? Estimulando, a melhor palavra. Estimulando a pessoa a entender aquilo que ela tá falando ao ela ver
por exemplo, esse modelo que você está citando, ela dentro desse modelo tem que ter as características da norma. Né? Que ela serve, porque senão vira um samba, um balaio de gato, né? É a ideia de você contar a história da norma. Então, assim, é uma ideia de você pegar os pontos-chave e dar clareza visual e clareza objetiva. Porque muitas vezes também a norma, ela não é, assim, não é que ela não é palatável, né? Porque isso aí seria muito medíocre, mas assim, o texto da norma, ele não é um romance, né? Exatamente. Uma técnica, ela não tem o objetivo de ser, ela não tem um objetivo de ser um romance, ela é uma norma, ela tem seu padrão. Então, se a pessoa não tem muita afeição àquilo dali, aquilo passa e não cabe, né? Então, assim, não é... Mas assim, independente disso, independente da pessoa, a gente tem que tentar melhorar a capacitação a ponto que todas as pessoas conseguem ler a norma e elas terem compreensão. Então, eu acho que é deixar muito claro que quando você coloca essa narrativa, constrói esses caminhos, não significa que você não acha que a pessoa não seja capaz de ao longo dos anos, e a gente tem que estimular isso. Mas eu ainda estou frustrada com isso. Mas a educação do país, a gente tem que... Porque a ponta da linha lá na sondagem, não tá eu, não tá você, não tá você lá. Mas esse é o ponto. Como que a gente garante que qualquer operador, e aí também vai um desafio aqui para vocês, pra gente pensar diferente de verdade, porque assim, eu realmente me sinto frustrada de que eu acho que essa forma que a gente coloca, tá bom, a gente foi pro campo, então o cara tem que ter a norma técnica, o procedimento operacional, saber como ele vai coletar isso e coletar aquilo. Às vezes, a gente sabe que a gente tem muitos analfabetos funcionais. A gente sabe disso no campo, entendeu? Aí você pede pro cara. Aí beleza. Aí o cara. E cada um faz seu melhor, tá? De verdade. Isso é fato. Aí o cara falou assim: tem a pastinha. Aí você vai lá, como você tenta ser simpático como auditor, mas auditor é um pé no saco, na real, né? Aí tá bom. Cadê sua norma técnica? Tá lá na pastinha. Cadê a pastinha? Sabe o que acontece? Choveu ontem. Então aí o fulano, pra não molhar, levou a pastinha e tá dentro do carro de não sei quem. Que no fim, ou seja, não é funcional. Não é funcional. Aí eu concordo com o Braulio. O videozinho lá dele, que tá no celular, que todo mundo usa celular, gente, tá no Zap. O famoso tá no Zap. Dúvida. Beleza. Tá no grupo do Zap. Eu acho que tem que ser uma complementação. Então a gente tem que mudar a forma que o mindset. Para ajudar a trazer a pessoa para a norma. Exato. Você traz a partir do momento que ela tá entendendo por que ela tá fazendo. É isso aí. Entendeu? Isso é um grave problema também. Então, assim, não pode, as empresas têm que tomar consciência que ela não tem que economizar com a capacitação dos profissionais. Exato. Sabe? Concordo, gênero e grau. A gente, por exemplo, né, cara, a gente fez capacitação pro pessoal da Geosol, da rede, aliás, os caras não economizaram. Isso aí. A gente foi lá para campo, os caras montaram uma praça de sondagem pra gente fazer os filmes. Que legal. A gente fez os filmes todos ali perfeitos, passo a passo. Com aquele objetivo, né? De todo... É isso aí. Mostrando como que faz o ensaio, quais são as normas de segurança, por que é feito daquela forma. E aí, quando a gente vai fazer os treinamentos dos caras que estão lá no campo... Eles ficam reunidos numa sala, o mais experiente é a ponte com os professores que estão dando aula daqui. Ou seja, os caras formaram equipes assim, eles colocaram em pouco tempo 15 sondas para operar e treinar a galera do zero. E aí consegue reproduzir, consegue ter confiabilidade. Hoje eu tenho feito os treinamentos de mobilização e tem essa galera que a gente treinou também, né? Aí. São as empresas que dão menos problema. Lógico. Com certeza. E essa questão, a gente tem que mudar o modus, né? O modus operandi de como que são realizados e o entendimento. Quer dizer, você trazer com filme, diminuir essas questões das ETs lá, de ficar reescrevendo norma. Mudar, gente. Tem que mudar. Abrir coração das pessoas. Ô Gláucia, e olha que interessante, né? Eu passei esses dias, né, no campo fazendo os filmes.
E aí eu notei que tinha gente com dificuldade de escrever. Tem, muito. É complicado, Né? muito. Aí nas últimas turmas que a gente fez, eu coloquei aula de redação para os alunos. A gente começava ensinando português, como que preenche os relatórios ali e tal. Então, mas assim, isso eu acho que a gente tem que promover a cultura brasileira, fato, sabe? Assim, é isso aí. Eu acho que a gente não pode querer manter a pessoa sem o acesso à informação, etc. Isso aí eu acho que não. Mas vamos simplificar a vida dela. Com certeza. Vamos lá. Ao invés de ser papel que é difícil, vamos pôr o vídeo. Beleza. O cara tem um banco de dados. Acabamos de voltar no ponto do banco de dados. Se a gente tiver um banco de dados, o cara só vai preencher a lista de escolha que já está pré-selecionada. E isso é um dado corporativo. Então, assim, a gente tem que se cercar de como fazer funcionar. É isso mesmo. Tem um negócio aí que eu faço parte disso, eu vivi isso. Assim, eu comecei estagiário em investigação geotécnica e fui para investigação geotécnica como profissional. Eu passei muito tempo sem saber para que servia o que você fazia. Sabe assim? Esse é o problema. Eu já fiz projeto de instrumentação elétrica em barragem. No fim do dia mesmo, assim, falar com você que eu tinha certeza do contexto geotécnico daquilo tudo, eu não tinha. Tava lá, né? Eu tava lá, dedicando pra fazer bonitinho, legal, do jeito que tá na ET. E aí, o que acontece? Quando você não conhece o escopo... Porquê, né? Você não tem capacidade crítica. Lá. Você não tem capacidade crítica. Então, assim, em campo e laboratório, testes, principalmente materiais, né, tipo residuais, coisa toda, tende a variar, né? Tende a variar, porque você só estima que aquilo ali vai dar aquele resultado, mas normalmente alguma coisa muda. Então a pessoa perde capacidade crítica de repente tomar uma decisão que só a pessoa que tá lá que toma. Exatamente. Então, assim, às vezes quando eu vou em campo, assim, quando eu vou no laboratório, abrir a amostra, ou quando eu vou no campo conversar com a turma, principalmente NA, né? Tipo assim, NA e geotecnia, a galera esquece. Tipo assim, gente, vocês têm noção que isso aqui serve para você calibrar isso aqui, que vai ter isso aqui, que vai ter isso aqui. Se você errar aqui, todo o raciocínio para cima vai errado. Então, muitas vezes, assim, o cara não sabe o quanto de responsabilidade e benefício ele faz quando ele faz bem feito. Porque o cara não sabe, não sabe, entendeu? Tipo assim, ele vai pegar lá uma amostra para não ficar só dentro de sondagem. Ele abre uma amostra deformada lá, claramente ali você tem uma parte que é a lavagem, e você tem uma heterogeneidade ali que, cara, de repente ele vai procurar o lugar que ele acha que é melhor para ensaiar. Mas não necessariamente é a pergunta que está pedindo. Exatamente. De repente você tem que ensaiar a transição. Entendeu? Então, assim, se alguém não chegar lá para explicar para ele, cara, eu quero isso. E não é descarregar a complexidade. Tem outras questões também, que as pessoas acham que, por exemplo, eu não consegui na sondagem, vou fazer bloco. A pessoa não entende que bloco, gente, bloco é uma coisa. Depende do tamanho da onde você está colocando. Como é que você vai tirar esse bloco? Você vai entendeu? Por que a pessoa fala assim, não, vou lá e faço um bloco. O talude tem 80 metros, um bloco. O bloco não vai... É apenas uma fotografia especial. E mesmo se você for fazer ao longo do talude, você tem que fazer umas chaminés, né? Quer dizer, exatamente, mas pra que você aí beleza, aí você tirou, mas aí você não posicionou aquilo lá naquele inteiro. Às vezes você não como é que você vai fazer? Isso é falta de entendimento. A estrutura pra que serve aquela amostra. E desculpa se interromper, isso assim é um problema de setorização de trabalho. Uma empresa muito grande. Porque aí você setoriza tanto que lá na cadeia final o cara também não sabe para que serve. E mesmo não é o cara da execução, é o cara que está pedindo, o cara que está sendo fiscal, está demandando ele dentro da empresa. Porque que ele sabe fazer. Então assim, porque a comunicação não chega. Então quanto maior a empresa, mais fácil os trabalhos serem feitos sem storytelling. Então, assim, isso é um negócio assim que é um desafio monstruoso. As pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender que os dados, eles são importantíssimos. Aqui, aproveitando, eu gostaria de estabilidade, sabe? Eu gostaria de voltar um pouco atrás aqui pra gente fazer uma coisa um pouco didática também para as pessoas que estão começando agora na geotecnia. Quais dados são esses que a gente considera como dados geotécnicos? Né? Sondagem, monitoramento, investigação geotécnica. Investigação geotécnica. E monitoramento, né? Monitoramento é um universo bem grande, assim, e não é muito minha praia, né? Mas assim, monitoramento, né? Instrumentação até eu sei um pouquinho. Mas
sei lá, vocês complementem isso que é à vontade. O domínio das investigações de campo é muito importante você conseguir compreender o arcabouço geológico, primeira coisa. O arcabouço geológico é geofísica, para dar lateralidade, sondagem, para dar recuperação. Começa por aí, sei lá, né? Não sei se geofísica, N métodos, né? Aí você tem que ter um bom geofísico para saber compreender bem o que você está precisando. E aí você começa a trazer os aspectos geotécnicos, né? A partir da sua morfologia e da sua estruturação geotécnica, mesmo que seja de litologia, de estrutural, né? Você pode ter um falhamento ali. Beleza, você compreendeu sua geologia, você vai compartimentar e vai falar assim, geralmente você precisa de compreender resistência, você precisa de compreender permeabilidade, você precisa de compreender como é que essa estrutura responde, como é que esse pacote responde a diversas condições de esforço. Olha como é que a gente está viciado. Depende. Para que você quer esse ensaio? Eu vou fazer uma pilha. Então, a minha investigação é a mesa que eu tenho que fazer no talude. Com certeza entendeu? Não. Olha como a gente está viciado. Isso não é todos. O vício é tão grande de já falar quais são os parâmetros que você precisa, mas vocês querem. A gente tem o vício de partir que esses parâmetros são sempre mais ou menos os mesmos, mas você esquece de saber. Qual é? Essa pergunta Você tá a fundação, um ensaio para uma pilha é o mesmo para um talude, que é o mesmo para uma barragem, que é o mesmo, entendeu? Que aí, por exemplo, para uma pilha, qual que é o objetivo? É a fundação dela, né? É a fundação. Para um talude, esse talude vai escorregar ou não, manter ele lá em pé. Que são coisas completamente diferentes, né? E para a barragem, a mesma coisa. Ela fica em pé ou romper. Aí da barragem, os dois. Ou o negócio não afundar, né, a fundação, ou ela romper. Quer dizer, a gente tem que ter uma educação na cabeça da gente. A gente tem que ficar lá batendo na nossa cabeça, de todos nós. De sempre perguntar pra que eu tô fazendo aquilo, você tem que compreender o que essa estrutura vai receber, né? Tipo assim, muitas vezes assim, sei lá, essa estrutura vai sofrer efeitos de sazonalidade, ela vai ficar exposta a secas, assim, não secas, mas ela vai ficar exposta a condições de que ela não vai estar saturada. Então, assim, isso aí reflete um comportamento diferente. Essa estrutura vai receber alteamentos. Então, essas coisas vão direcionando. Agora, a parte da piadinha no meio. Esses dias, um amigo meu falou assim, a gente coloca mudança climática aí no contexto. Porque é o seguinte, se a gente fosse medir nossa idade... Com o conceito de mudança climática, a gente já teria mais de 30 mil anos. Por quê? Porque a gente acabou de ver mais de 2, 3 chuvas de 10 mil anos episódicas. Exatamente. Né? E agora então, olha lá. Então, a gente, antigamente, você falava, não, é um episódio, então eu tô calculando no esforço máximo. Porque a gente tá vendo isso aceleradíssimo no tempo. Essas curvas já não estão mais calibradas. Olha lá a importância do entendimento multidisciplinar. Às vezes o cara lá do campo tá vendo um negocinho, tá vendo lá o ponto, mas o pra quê no todo, né? Isso realmente faz sentido se você for pensar num efeito cumulativo. E aí, né? De uma pilha, tropical. Você tá agora montando ela, uma pilha de bolo de noiva. Exatamente. Essas enormes. Ô Glaucio, eu gostaria de aproveitar aqui para te pedir para você contar para a gente a sua experiência em adaptar, né, o Quality Assurance and Quality Control, o programa de controle e garantia de dados, para a geotecnia, que eu sei que você fez com a Fabiana, né? Fabiana Cruz. A Fabiana foi... A gente era da mesma sala no Cefet. É verdade. Ela era a melhor aluna, eu era o pior. Então vocês se conheciam bem. Um ajudava o outro. Ela sentava na primeira cadeira, eu sentava lá na última. Lá. Mas formei, né? Isso aí. Deu certo. Não, eu sei que ela já veio aqui falar também. Já. Eu sei disso. Como que foi essa história dessa adaptação que eu acho que agora dá para expandir, pra tudo, né? Exatamente. Boa pergunta. Aquelas é bom que acho que a gente nem combinou antes, mas é as que a gente mais gosta de falar, né? É assim,
o conceito de QAQC, para como a gente falou, né, de exploração mineral, de recursos minerais, ele é muito antigo, super bem definido, e ele é o lastro para informação da credibilidade em bolsas de valores. Então, é bem conhecido nesse contexto. Aí, o que aconteceu? Quando os acidentes... Na verdade, a gente já tinha feito um teste no pós-acidente de Mariana. Né? A gente chegou aí na Samarco, verificar os dados, e a gente fez uma primeira abordagem ali nos dados de instrumentação, para a gente ver se a gente conseguiria montar algo de QAQC, né? O Samuel Carneiro, que também já esteve aqui, a gente sabe disso, ele esteve lá na época e tal. A gente fez um testezinho, não foi para frente. E aí, quando aconteceu o acidente de Brumadinho, aí sim, com tudo, a gente foi entender os dados, né? E aí a gente então partiu para entender da maioria, você perguntou dos exemplos de investigação, né, dos dados de investigação, vamos falar um pouco dos dados de instrumentação. De entender quais eram as principais informações que você tinha vindos de piezômetros, de medidores de nível d'água, de régua de reservatório, de marco topográfico, de inclinômetros, das informações que vocês coletavam manualmente, né? Claro que a gente tem uma série de instrumentos automatizados, que também a gente pode fazer aferição de controle, mas a gente queria entender um pouco como era o dado, e como o dado era usado para estabelecer um parâmetro geotécnico, ou geomecânico que seja, né, para entender. Então, por exemplo, e aí olha a importância, a gente juntando com o que a gente acabou de falar, né, olha a importância de você compreender como é que você coleta o dado, e como é que isso vai entrar naquele análise de risco que foi feito, aqueles fatores de segurança de uma estrutura geotécnica, por exemplo, né? Então a gente segmentou mesmo para entender, tá bom, como é que é o princípio de QAQC da exploração? É você ter avaliação de precisão, avaliação de exatidão ou acurácia, contaminação que não é o caso. Então, ok, vamos para esses outros parâmetros. Então aí a gente dividiu todo o processo com até a metodologia que eu defendi no doutorado agora recente, então eu também usei o mesmo caso, que era assim, primeiro você separa os dados em dados históricos, onde você vai fazer uma validação de todo o seu acervo para ver se tem rastreabilidade. Então, todos aqueles parâmetros dessa instrumentação geotécnica, historicamente falando, quem tomou uma decisão de um fator de segurança, ele tinha ensaios, os ensaios tinham posicionamento, né, coordenadas topográficas de qualidade. Você tinha os critérios lá, né? Tinha uns critérios para você falar se ele era rastreável ou não. E sempre em relação ao dado, nunca em termos de geotécnico. Eu não posso dizer se a geotecnia é boa ou não, né? É só se o dado é bom ou não. Às vezes pode ser que eu até sempre falo isso, às vezes o pessoal da década de 60 era muito melhor no cálculo na mão do que estava documentado lá. Então não quer dizer que o dado era ruim. Então a gente fez toda essa adaptação de entender. Para você ter uma ideia, a gente avaliou mais de 1 milhão de registros. E aí a gente verificou o que tinha de dado bom, o que tinha de dado que você tinha que verificar se tinha que descartar ou não. Exatamente. Então a gente adaptou primeiro para instrumentação. Aí a gente expandiu um pouco mais e fez também para dados geotécnicos de sondagens. Então, eram dados que vêm de sondagens geotécnicas de diamantada e tudo mais, mas com aquelas classificações geomecânicas. Então, a gente fez uma série de regras de consistência também para validar. E, por exemplo, a gente às vezes tem um acervo muito grande de informações, mas antigamente não se fazia perfilagem, não se media desvio da trajetória do furo. Então, o Albano mostra muito isso. Na hora que você tem uma amostra em 3D a 200 metros de profundidade, se você variar ali 3 metros, 2 metros, você já não tem a mesma característica geomecânica que você tinha, né? Então você tem que ver, isso quer dizer que é ruim ou que é bom? Não, quer dizer que você não tem a coleta total da informação. Então era isso que a gente foi segmentando. Eu fiquei curiosa, para colocar isso. No final vocês conseguiram um histórico de quantos anos? Nesse caso de investigação, a gente pegou todo o histórico para todo. Mas aí no real, assim, por exemplo, eu tenho 40 anos de histórico de dados, 50 anos de histórico. Vocês lembram? Você lembra? Eu tenho tinha 10, uns 20 anos, eu acho. Eu acho que tinha. É que, na verdade, ao longo do tempo aumentou muito a malha, né? De dados ali das estruturas. Mas tinha muita estrutura que tinha dado antigo.
Tinha bastante dado antigo. Você conseguiu rastrear, porque assim, quando você tem você vai coletando, igual você falou, você tem um critério, você balanceia, tem alteamento e tudo mais. E aí você tem que ajeitar seu dado, que é aquela história, por exemplo, o GPS de 20 anos atrás então até para você entender que se depois você conferir se aquele ponto aqui na mesa, você tá lá na rua, né? Em função disso. E aí você vai coletar e no final você tem gera um banco de dados histórico, né? Que é o que a gente está, no caso, principalmente para a casa da geotecnia, né? É muito importante que a gente tenha um histórico, eu tenho um histórico de 20 anos de conhecimento dessa estrutura do comportamento da geotecnia. Então, assim, isso é de um Não, e aí e olha que interessante, a gente fez essa mesma estratégia de verificar o acervo, revisar o workflow atual para garantir que os dados atualmente gerados são muito bons. Sim. E aí você tem que casar uma coisa com a outra. Então isso até foi um esforço muito grande que o pessoal da Fabiana teve, não sei se você acompanhou isso, de amarrar, por exemplo, então eu tenho esse pesômetro que está aqui, que o meu XYZ tem que bater aqui com essa topografia atual. E antigamente ele tinha aquela outra. Então ela fez todo um aerolevantamento em drones de alta precisão e tudo mais, e posicionou para poder fazer esse modelo totalmente assertivo, e aí refazer seus fatores de segurança com base naquele ponto correto no espaço. Exato, locação. Que massa. Então foi feito um rastreamento do passado, uma revisão do workflow atual, casar essas informações, beleza, refizemos então as nossas estruturas ali de segurança, eu sei qual é por exemplo, o meu pesômetro hoje, qual que é o meu nível de controle, né, de alerta, etc. Eu tenho que fazer isso um a um para colocar nos nossos centros de monitoramento geotécnicos e ir acompanhando e tudo mais. Então você tem que aferir o seu modelo, né? E hoje em dia, assim, já vou começar aqui. Não, peraí, deixa. Aí você. Não, guarda aí, Rose. Aí vocês conseguiram no final chegar a um programa de QAQC? Então, ele foi todo ele feito, e o Centro de Monitoramento Geotécnico de Sul e Sudeste, né, da Vale, eles têm ainda um programa, a gente não acompanhou a implantação, porque cada área de operacional tem que refazer todo esse ponto. Claro. Então, por exemplo, tinha caso de que você tinha que fazer novas plaquinhas do pesômetro, porque o nome do pesômetro lá atrás tinha um nome, hoje é outro. Então tinha uma série de coisinhas que a gente fez todo um plano para eles de ação, de tudo que tinha que ser resolvido. A gente, se eu não me engano, a gente teve uns 10% de 10 a 13% de inconsistências, com ações corretivas. Pouca coisa ia descartar. Isso era muito legal. Muito legal mesmo. Entendeu? Pouca, sei lá, 3, 4% descartou de dado. Que às vezes era dado duplicado, dado que a gente não conseguia resolver mesmo, né? Mas então tinha todo um plano de ação e aí coube as áreas operacionais resolverem isso no dia a dia. E aí, você vai publicar isso ou vai deixar o pessoal quebrar a cabeça? Eu quero publicar, mas aí a gente tem que, né? Eu entendo assim, esse serviço é um serviço de formiguinha. É a parte mais complicada, mais demorada. Eu não sei quantos anos que vocês gastaram mão de obra, né? Quantas pessoas foram envolvidas para você chegar a essa correção, para ter um dado histórico, né? E aí a minha pergunta é em relação a alimentar isso. Porque a gente está falando retroalimentar, né? Então a gente está falando de ET, está falando de problemas de ET com problemas, da pessoa não saber o que ela está fazendo. E esse trabalho, né, que vocês fizeram, você conseguir ele alimentar esse banco, continuar aumentando o histórico dele, né? E isso, hoje, com essa ponta que a gente estava falando de cá, né? Acaba gerando problema, que de repente esses dados também tem que ter aqueles critérios que vocês usaram, né, para considerar ele rastreado, apto, conforme a metodologia do QAQC. E aí, senão, se daqui a um tempo, se você perde o controle, o hoje vira passado de novo, né? Vira passado de novo. Por isso que assim, tudo que a gente faz tem sempre, o Braulio acompanhou, tudo que a gente faz tem sempre essas duas estratégias. Cuidar do passado e revisar o workflow para não gerar mais dado ruim. Esse é o ponto. Entendi. E aonde a gente consegue isso?
voltamos ali na capacitação. Ótimo. Porque você tem que criar procedimentos operacionais práticos com controle de qualidade para garantir, por amostragem, quer que seja, que os dados são bons. Brecha, né? Para alimentar. E aí a gente fez isso. No programa inteiro a gente fez isso. Então, por exemplo, é um ciclo fechado, né? eu não acompanhei, óbvio que tenho vontade de ver. Mas, teoricamente, hoje, todos os dados coletados por instrumentação manual têm seus controles. Eles fazem cross-checking, tem uma série de coisas que são feitas. Massa. A ideia é essa, não gere mais dado ruim. A gente resolve o passado, mas não gera mais dado ruim. É um trabalho maravilhoso isso. Igual você está falando, que vocês fecharam o ciclo de tentar monitorar que esses dados nossos estejam dentro dos critérios, né? Com todas as dificuldades que a gente está analisando. Porque eu percebo, por exemplo, quando a gente está falando, a gente tem, vocês fizeram na barragem, né? Hoje em dia tem os marcos mudaram, né? Aquele é um marco histórico de mudanças, de paradigmas, de modo de trabalhar, da importância de ter dados corretos, né? De ter essa rastreabilidade exigido muito próximo, e eu acho que a tendência é essa, de ter uma exigência igual ao da produção do minério em si. Ou seja, o investidor, né, que é o stakeholder, ele está querendo saber, ele está preocupado com a qualidade dos dados, para ter garantia. É isso aí. De segurança do projeto. Exatamente. E aí ele hoje você necessita, né? É isso aí. A gente cada vez mais está aproximando. Transparência. Da transparência e aproximando cada vez mais do rigor, como colocado na mineração. Exatamente. Isso é um dos alvos desse projeto da RCA, assim. De uma das conversas até do Cristiano, que foi meu gerente bastante tempo dentro da Vale, que ele falava muito isso, assim, cara, a geologia está 1 milhão de anos na frente da gente. Então, assim, o cara vai lá no mercado e vende o modelo na bolsa. Então, assim, como que a gente faz para que os nossos dados sejam auditáveis nesse nível? Porque isso é confiabilidade. Isso é você poder pegar aquele pacotão seu e mostrar para qualquer pessoa e praticamente ser auto-editável, sabe? Você tem que olhar para aquilo dali e enxergar todas as ramificações que geram ratings de qualidade, execução. Você olhar para aquele dado e falar, esse dado aqui, tá, ele é coerente, mas ele falhou nesse nível de QAQC. Então, se ele tem gaps. Então, assim, se eu olhar para aquele pacotão e sentir que além, assim, você tem toda a tecnologia de coleta, de armazenamento, mas aquilo dali é confiável, aquilo ali aumenta a robustez de confiança da companhia, da mineradora que você está, aquilo dali, tipo assim, aquilo dali, vamos supor, você falando de grosso modo, a seguradora que vai fazer a apólice daquilo dali, olha para aquilo dali, sente firmeza, sabe? Tipo ele olha um negócio que, então isso é um grande... Mas a tendência é essa, né, gente? E não vamos colocar no PJ, não vamos colocar na pessoa jurídica, vamos colocar na pessoa física. Se você for um geotécnico responsável por uma estrutura geotécnica, você está confiante ali na decisão que você toma? Você tá é isso que eu falo, você está tranquilo? Realmente, você sabe que aquilo, não é verdade? Está na melhor prática, na melhor técnica. No limite. É isso que eu acho que a gente tem que ir, né? Na pessoa que é responsável. Claro que a empresa quer gerar lucro, quer gerar, né? Não quer gerar acidente de trabalho e tudo mais, né? Tem muita gente, assim, no geral, chega em responsabilidade de projetistas, ou do próprio fiscal da empresa, que ele chega e fala assim, eu não consigo fazer ensaio. E quer imputar que você faça uma análise de estabilidade, cria um projeto sem dar isso e você fica assim, gente, você está escutando o que você está falando? Né? Muita coragem, às vezes, né? Porque isso é geral, tá? Não tem CNPJ, não tem. É de um lado e do outro, que é o pior, né? Um de lado e do outro. Eu sei disso. Isso é gravíssimo, gente. Porque às vezes você gasta por exemplo, a empresa gasta um dinheiro fazendo a sondagem, não faz a especificação certa. Exatamente. Na hora de contratar, ou atropela, sei lá. Não tem cuidado com a equipe de sondagem, não tem cuidado com a caixa de testemunho. E a pessoa chega lá... Não vou usar. Não tem condições. Não tem condições de tirar corpo de prova, por exemplo. E aí você gastou uma fortuna. Então, gente, vamos aproveitar aqui agora
quais são as dicas que vocês têm para o controle, para a qualidade desse dado ficar adequada? Para as empresas terem esse cuidado e diminuir os erros. Vocês querem começar? Bora. Vou anotar aqui para lançar o e-book. Eu começo pelo começo da gente lá, né? Primeiro é saber o objetivo. Exato. Então, assim, quando você vai construir uma ET, elaborar uma ET, você tem que saber qual é o objetivo seu. É pilha? Então você vai tratar a fundação? Então, ponto. É talúdio? É barragem? Entendeu? É cava, né? Isso aí é uma questão que é o cerne de tudo, que é o início de tudo. Isso aí já melhora muita coisa, né? Não, com eu certeza. acredito. E você, o que você acha? A gente vai revisar. Vai lá. Assim, ó, à medida que você conheça seu problema, gaste um tempo em todo o entorno do problema. Sabe assim, você tem um problema, você é um planejamento. Alvo. Gaste tempo no trabalho de escritório. Gaste tempo no trabalho de escritório para que não vire uma intenção. E construa de forma muito clara a sua pergunta, para que na hora que você tiver uma resposta, você possa analisar a resposta em função do seu problema. Então, assim, estude sua condição bastante e caracterize o seu problema, o seu alvo, para que você possa interpretar bem suas respostas. Porque às vezes você vai ter respostas negativas, mas isso já é uma resposta. Isso aí. Dentro da resposta negativa, por exemplo, tem um gravíssimo caso que hoje a gente vive, todos vivemos, que a gente tem que fazer exigir de pilha, pilhas antiquíssimas, pilhas altíssimas, e o SPT vai até 40 metros. E aí? A P tem 130 Não, metros. pera aí. Deixa essa resposta para depois. Aí, ó, é isso. Ô, Glaucia, vamos continuar com os cuidados. Vamos juntar. É por causa do desafio. Tipo assim, você tá vendo que você vai dar errado. Por exemplo, esse caso é um caso errado. E agora? Você vai ter que Como é que eu pensar. faço? Não, mas juntando ali, fazer bem os objetivos, contar direitinho sua história, olhar todo o seu problema e contar direitinho sua história. Sim. Eu acho que é ir para a execução, registrar, documentar, controlar, passo a passo. Tem um padrão, tem uma norma. É bem isso. Registra, controla, valida, tranca aí, se disponibiliza. Como é que você quer receber? Exatamente. Sabe? Saiba como você quer receber. Vai lá depois, não era para ser assim. Não era assim. Então, assim, o seu plano de qualidade já tem que estar definido antes da Antes de ir pro campo, exatamente. Assim, o cara tem que entregar daquele jeito. Entendeu? Tipo assim, senão... E garantir que ele controlou todas as etapas possíveis que ele tinha ali. É isso aí. o seu protocolo de execução. Ele tem que estar pronto. Isso aí. Porque ele vai ser seu guia de e aí tá com umas pitadinhas de inovação, de coisas modernas, pra gente deixar de engessar esse passado. Ou começar a bater a cabeça, né? Por exemplo, esse caso aí das pilhas do Zeziz. E aí, como é que eu vou fazer? Pois é. Como é que eu vou fazer? E bater a cabeça e resolver, porque tem solução. Com certeza. Exato. Então, você vai ter, sei lá, CPTU, outras técnicas As geofísicas da vida ali, será que a gente vai melhorar? Ajuda, mas pra dá também, né? Mas ajuda, né? Mas você tem que ter os dados ao longo do tempo dela toda, né? Como é que você vai analisar a estabilidade de uma pilha antiga? Tem 130 metros, você tem dado até 40 metros. É foda, né? Porque eles é randômico, né? É um negócio... Assim, se você não tem uma fotografia espacial do tempo, do que foi lançado, cara... Ali você tem que usar todos os tipos de técnicas de investigação. Ali é difícil. Ô, Rose, mas contextualiza pra gente. Né? Qual que é o problema com essas pilhas em relação à investigação e à geração de dados nessa investigação? Então, o Brau já tocou num ponto, né? Elas são randômicas, ou seja, na verdade, gente, pilha de estéreo não existia botar fora. Exatamente. Entendeu? Vai colocando lá o que tá seco. O que tá seco, tem casos engraçadíssimos de gente que encontra carro nas pilhas, pneu, minha filha, o negócio tronco. Isso é normal. Tronco, osso, se é de cavalo, de cachorro, de gente, de gato, ninguém sabe, depois vai descobrir, ou seja, é um fuzuê a pilha, né? Então é um desafio. Isso é uma coisa, exigência nova. Isso é um desafio, gente, para dados. Como que a gente vai conseguir padronizar, setorizar esse negócio, né? Desenvolver uma ET, já começa por aí. Como é que você desenvolve uma ET
Para pilha de estéreo. Já existente. Para entender ela inteira. Como é que você faz uma ET dessa? Então, vamos dividir. ET para o quê, né? Para caracterizar. É um negócio interessante. Porque, na verdade, além de caracterizar, no final das contas, você tem que saber se ela está estável ou não. Exatamente. É esse o grande objetivo, né? Aí você trouxe um ponto interessante. Então, assim, a ET, num caso que é muito difícil, em que a metodologia de aferição de parâmetro, ela tem limitação, então você não vai preocupar tanto com a metodologia de parâmetro com o alvo geotécnico. Porque assim, se de repente você parou no SPT aqui, cara, talvez você vai começar uma sondagem com controle de pressão e rotação. Não controle de pressão e rotação na máquina, controle de telemetria. Você saber o que aquilo está fazendo, que aí, de repente, você faz uma correlação com o que você atravessou e você começa, tipo, a entender, a fazer correlações. Aí você vai fazer uma geofísica. Ou então faz aí você aprende, por exemplo, com a geologia. Às vezes você já tem a geofísica. Então hoje você tem aquelas perfilagens geofísicas, né? Você faz uma perfilagem que você entende um pouco melhor o comportamento. Mas de repente você também pode até não funcionar. Porque às vezes você vai fazer uma geofísica, ela vai vir tão randômica que você vai compreender que a geofísica para ali não atendeu. Não funciona. Entendeu? Você tem que ir com uma humildade do sentido assim, isso aqui é difícil pra caramba. Talvez eu vou ter que fazer sondagem, talvez eu vou ter que monitorar certos parâmetros. Sabe o que eu bati minha cabeça e resolvi fazer? CPTU. E tá funcionando. Tá passando? A quantos metros? Peguei a ponta, né? Coloquei a ponta de 12, que se chegar no 15 você estoura. E aí você já fez a outra e vai... É um negócio, não sei se os resultados publica no próximo dão certo. Depois publica. Mas é um negócio. O CPT, legal, assim, você tentou, aí você vai analisar se funciona ou não. E você tem que ter clareza, porque às vezes, por exemplo, uma vez eu tive numa área que a gente começou a fazer CPT. Aí o CPT tem um ensaio de dissipação, né? Clássico, pra você poder compreender a drenagem daquele material. Ele é um tipo de ensaio que é a melhor coisa que tem o CPT e o CPTU, que ele dá dados, os melhores dados que surgem, né? Mas não é perfeito. Então, assim, a gente caiu numa pilha de rejeitos. A gente tava numa pilha de rejeitos. E aí você tem que fazer esse ensaio de dissipação de pressão, né? Você crava, aquilo dali perturba, gera um excesso de pressão e você tem que deixar voltar na hidrostática. E aí, cara, a máquina ficava lá um dia pro outro e o diabo da pressão não baixava. Não baixava. Mas e aí, cara? Isso bota no aterro, funciona. Chamamos o consultor, cara, esquece esse ensaio. Faz todas as cravações, pensa nela depois, estuda e depois você vai fazer os ensaios de dissipação, onde for necessário. Então, assim, muitas vezes... Você está acostumado com uma técnica que você tem que adaptar. Você não trava na resposta, você trava na pergunta. Entendeu? Então, assim, e aí esses dados... Então você destrava no contrato também, tá? Também. Mas olha como é importante você fazer um contrato mais flexível. Você destrava no contrato também. Se você faz uma ET assim, dessa forma, não travando na resposta, mas travando na pergunta, você cria... Você cria alternativa, você cria e você joga claro. Você fala, cara, isso aqui é difícil. Porque tem coisa, com pilha de estéreo é difícil. Não é banal, pilha de estéreo é muito difícil. Essas antigas, assim... É muito difícil. E é melhor você ter uma boa resposta do que mandar outra equipe depois com insucesso ali, né? Uma vez, eu tenho um consultor, eu falei isso com você, até outra vez com o Márcio. Uma vez eu fui numa empresa também, um consultor americano, a empresa quis trazer um consultor americano de campo, um cara cabelo tudo branco, 60 anos de investigação geotécnica, eu falei, cara, a coisa mais incrível que eu vejo aqui é que vocês fazem a mesma coisa, sempre vai ter resultado diferente. Entendeu? Você fica ali batendo cabeça. Então, muitas vezes, é a pergunta que é chave. E se você modela todo o seu raciocínio para isso, você não trava. E esse é um vício que nós temos. Você já nasce com a intenção na cabeça, você trava naquele negócio. Eu quero o resultado daquele jeito. Você enviesa seu raciocínio. Como é que você acha que... Olha, agora, minha filha, agora vem a consultoria. Agora, tá na hora. Agora vem a consultoria. Diante dessas confusões que a gente falou, que é um mundo geotécnico na área das minerações, né? No geral. Todas essas coisinhas, a gente, como ele falou, 500 anos-luz da geologia, a gente tem um problema de confiabilidade de usar outras técnicas, as pessoas que fazem os projetos ou as ETs, elas estão viciadas em certas normativas, não gostam de usar novas
tipos de investigação, por exemplo, geofísica, é um problema, né? A quantidade de sondagem é absurda, né? A pessoa... Não tem sentido nenhum, 2.000 metros. 3.000 metros, o cara quer chegar lá no Japão, né? 2.000 metros com a pilha. Não tem, porque tem uma negligência em relação à relação que o Braulio colocou, muito bem colocado em relação à geologia, entendeu? O arcabouço, para você tentar junto apontar, fazer seus pontos de sondagem. Então, ou seja, a gente tem problema desde da união da pessoa que faz o mapeamento geológico de superfície geotécnico, até para entender para a pessoa que vai fazer a sondagem. Às vezes eles fazem junto, às vezes eles não fazem junto, às vezes lá na mineração eles trabalham junto, às vezes eles não trabalham junto também para analisar, ou seja, tudo dos dois lados, né? Aí quando você vai executar, tem o problema da capacitação, tem o problema da armazenação, tem o problema de nova estrutura. E aí, minha amiga, como é que a gente vai fazer, quer aquecer, como é que a gente vai conseguir? Uma arte. Dá uma luz, dá uma luz. Eu até ia fazer essa pergunta, né? Que eu tô achando tão interessante aqui vocês hoje trocando essa ideia, né? A importância de fazer essa equipe multidisciplinar aí, né? E como colocar esse especialista em que aquecer com os geotécnicos trabalhando junto e o que isso aí pode dar. Não, eu acho que a gente tem que dividir em etapas mesmo, né? Entender os problemas. Então, tá bom. Que nem, por exemplo, a gente foi trabalhando construindo mesmo. Funcionou para instrumentação? Funcionou. Funcionou para sondagem geotécnica? Funcionou. Funcionou para instrumentação? Para investigação? A gente fez alguns testes, fez uma teoria, ainda não aplicou. Mas tudo indica que dá para fazer. Eu também acho. Depois a gente queria ir pro laboratório lá, né? Com o pessoal do Inácio também. Então, sabe assim, aí, que nem o exemplo que você deu do bloco indeformado. Faz sentido a gente fazer uma duplicata de bloco indeformado? Pode ser que sim, pode ser que... Então a gente tem que fazer os testes do que faz sentido e do que não faz. Mas eu acho que assim, no que a gente viu, fazer essa investigação com separação do passado, beleza, olhamos, validamos, tá ok. E de fato tornar o dado em informação, que é o clássico, isso, né? Então assim, não revisitar, porque toda vez que você começa um projeto novo, você revisita, você valida de novo, você 35% você vai lá, aí o cara, e o ego humano, gente, o ego e a vaidade são aquela praga, porque você chega lá, você tem essa coletânea de dados, beleza, você já validou, então, uma vez que você fez esse circuito, vamos finalizar o circuito e vamos corrigir o workflow atual para não gerar mais dado ruim, né? Então, assim, você usou um exemplo agora há pouco, que eu acho que é um dos pontos frágeis. As empresas se tornaram muito grandes, a gente acabou burocratizando muitas etapas, as pessoas setorizando demais, então elas são pouco responsáveis pelo todo, elas são fordistas, né? A gente pega os pedacinhos de cada um. É uma realidade, eu não vou resolver a utopia do mundo. Não vai mudar o mundo, né? Mas, a gente tem um conceito aí de uma das parcerias que a gente está desenvolvendo, que é meu sonho, que é fazer o Data as a Service. Será que se eu não oferecer para... Vou perguntar, você é projetista e você é um consumidor de projetos. Se eu... Data as a Service. Será que se eu, Geo Ansata, não te oferecer, falar assim, Braulio, dá uma campanha de investigação para mim, eu te entrego prontinha do começo ao fim. Entendi. Não, por quê? Porque aí eu evito de ter a empresa da sondagem, aí vai ter o fiscal que fiscaliza a sondagem, aí vai ter o ATO da projetista que fiscaliza o fiscal que fiscaliza a empresa de sondagem. Entendi. Quantas 20 pessoas tem no site, às vezes todo mundo de braço cruzado, que eu posso virar pra você e falar assim, eu te faço do começo ao fim, te entrego o dado pronto, validado, perfeito. Não perfeito, é evidente que a perfeição tá bem longe do mundo, mas eu vou entender seu problema, eu vou fazer o percurso inteiro. Será que é possível? Pode ser uma tendência. Entendeu? Já então, houve alguns movimentos desses. Tem algumas coisas. Já, assim. Mas uma coisa interessante que você falou, eu tava nessas entrevistas, a gente tava naquele trabalho nosso, e aí eu falei assim, cara, mas o seu profissional lá em Londres, lá no seu universo, lá, ele fica lá no tempo todo? Ele falou, não. Por quê? Porque todo mundo... Quer sair do campo? Não, até aquele negócio, até que foi... Ele falou assim, todo mundo tem ISO 9001.
Todo pedacinho tem isso. Todo então, pedacinho assim, tem. Você confia. Isso. Então, assim, você confia que aquele cara, ele tá focado na ISO. Isso aí. Então, assim, é uma cultura de ISO em Isso todos os É uma locais. padronização, né? Eles falaram, É a padronização. Ele Exato. Ele segue. sente Exato, ele confiança segue. que aquela empresa é certificada em isso ISO aí, e que aquilo dali vem daquele verdade. jeito. Então, isso já começa a criar um ambiente diferente. Não, e assim, Sim, eu isso vejo que a gente foi- tá nesse caminho, porque a gente até, quando esteve no campo junto, foi legal por esse horário. A parte de segurança do trabalho já tá assumido. Quilômetros na frente. Não, mas Então eles já eu não fazem. entendi se é um problema ou é a solução. É uma É solução. Eu falei com ele, Ah, assim, sim. cara, mas assim, É uma solução. como é que você sente confiança que esse cara, quando ele chega pra Já tem checar, isso, ele só chega no momento que dá problema? Cara, porque assim... O processo já tá Tem o ATO, sabe? espero. O ATO tá lá o tempo todo. Tem 2 ATOs. Cada sondagem tem 2 ATOs. Pensa bem. Uma sondagem, 2 ATOs. O ATO da projetista, o ATO da empresa. E olha que interessante, aqui o ATO é novo. Aqui o ATO é não novo, é tem recém-formado. experiência, ele não toma Lá, decisão. o ATO é o melhor de todos. Exatamente. E ele não vai toda hora, ele só vai na hora que fala assim, cara, Deu pau, tá ele foi lá. diferente, vem cá ver. Eu falei, cara, mas por que você, como é que esse ATO confia em todo entorno? Porque todo entorno trabalha. E saúde e conforme segurança ISO. já tá feito. Todo mundo trabalha na ISO. Você chega lá na frente, ninguém chega sem EPI, sem isso, sem isso. Já tá pronto, já tem um checklist pronto de qualidade da segurança. Isso. Se tiver um de qualidade do dado, entre aspas, né? Mas Da qualidade do processo, na real, que é o que a gente falou sobre isso. Esse projeto que a gente desenvolveu fez a divisão do processo. Exato. Então você fez lá, você fez uma matriz de responsabilidades, você foi lá e fez a CIPOC, lá o processo todo construído. Então a gente validou o processo. Fluxograma, matriz raça e CIPOC para todas as etapas, para que todo mundo... É isso aí. Então talvez chegar lá com o checklist do processo. Exato. Se o processo está tipo, válido... Esse mercado também começar a entender que ISO não é um diferencial assim... Não, é uma coisa que tem que ter. É uma coisa que dá... Que tem que ter. Que resolve, né? Porque, Que resolve. Isso dá segurança pro cara que tá do outro lado, pro cara que tá auditando. E Então, você faz assim, uma vez, tá bem feito, cara, acabou, eu né? falei assim, pô, é mesmo. Eu falei assim, cara, todo mundo é ISO. Mas assim, o que eu entendo também que a gente tem que ter uma adaptação, né? Porque a ISO, ela tem seu circuito. Você tem que fazer aquele circuito, beleza? Agora, o circuito que é feito lá na Inglaterra, que é feito nos Estados Unidos, que é feito na Austrália, ele tem que ser adaptado aqui. Exato. Sim, eu acho que ele é global, ele é global, é isso aí. O problema nosso é que muitas vezes a gente pega um circuito lá da Austrália e coloca ele aqui. Exatamente. O cara que tá fazendo, mas não tem sentido nenhum eu fazer isso aqui. Que eu não tô entendendo. Ele não sabe pra que serve Não, isso. a primeira ele não sabe pra isso. quê. Aí quando ele vê, faz, mas não tem sentido nenhum. Que às vezes não tem mesmo. Uhum, Às vezes não tem exato, mesmo. exato, Lá exato. tem sentido, mas aqui não tem. E aí o cara acaba fazendo o quê? Pula. Pula. Queima etapa, né? Queima etapa. Outra coisa interessante. É um negócio que a gente tem que entender. Não sei se você lembra disso. Quando a gente começou a desenhar esse projeto junto, esse PGS, esse programa de qualidade, eu comecei a ler. Aí eu tava achando, aí eu achei os documentos de estudos geotécnicos do estado do Oregon. Nos Estados Unidos ele tem uma base geral, era estudos rodoviários. Aí ele tem uma para cada estado. De transportes. Cara, o do Oregon, que foi muito Sensacional. Cara, ninguém faz nada sem ser capacitado. O cara não vai pro campo, ele tem uma Tem que carteirinha. o famoso qualified carteirinha? person, sabe o qualified person? Sei. Qualified person de A transporte. carteirinha não é da empresa. É do pessoal. setor. É do setor. Então, se você está capacitado para fazer isso. É isso aí, é o QP. É como se fosse a BGE dessa carteirinha. Você é capaz de fazer isso. Mas a gente conversou sobre Entendeu? isso quando o Marcelo esteve aqui, né? E hoje em dia foi citado, Marcelo Aniceto, né? Ele foi citado essa questão que hoje a segurança do trabalho ou a segurança do trabalho, esses critérios da segurança do trabalho, ao melhorar, ela melhora a qualidade do seu dado. Isso é um aí. ponto que ele tocou. E isso melhorou muito. A outra questão é que você tem que dar valor para a pessoa que está fazendo sondagem. Você deu o exemplo lá dos Estados Unidos, que os caras têm orgulho. O sondador na Austrália, no interior da África, o sondador é o cara da sondagem. É o cara. Então, assim, a gente também... Isso é porque o cara tem capacitação. Exatamente. É um trabalho muito difícil. A gente viu que toda a origem dos nossos dados está na mão do cara. Dessa pessoa. Não sai modelo numérico. E aí, como que a gente vai... olha como é que a gente está. A pessoa que mais importante, porque dali que sai o dado, é o cara que
Você menos investe. Mas eu concordo com você. Toda vez que eu vou pro campo eu falo que tem uma tabelinha para a parte de recursos minerais que é assim, que mostra como o erro vai diminuindo à medida que vai indo para a análise química. Então no campo é onde você gera mais erro, né? Tem uma tabelinha que mostra isso. Isso é uma incerteza. É muito legal essa. Não é incerteza não, é erro de coleta de dado. Então, mas isso já é incerteza. Tudo tem a ver com a geotecnia. Erro na coleta gera incerteza. Você aumenta a mas é que tem aquela incerteza mais ligada à geoestatística, que não é onde a gente entra, né? É na parte de erro de coleta mesmo. Então, por exemplo, se na parte de sondagem você gera uma quantidade enorme, à medida que você faz uma amostragem, você continua com grande erro. Na hora da preparação do laboratório, a preparação do laboratório também de geomecânica, de geotecnia também tem isso. Você vai diminuindo, pulveriza, cominua e tal, e faz o ensaio lá de análise química. Então, aí o pessoal investe... Não, mas aí se na geotecnia é o contrário. Cada vez... a gente tem que adaptar. Mas, por exemplo, lá na recursos minerais, né? Você gasta fortunas com uma análise química em ppb, partes por bilhão. E aí o sondador ganha um salário mínimo. Então eu falo assim, se eu tiver um pitch de 1 minuto com qualquer CEO do mundo, eu vou mostrar só essa tabela. Isso mesmo. Pro cara investir no campo, né? Eu sempre falo isso. Se eu tiver... E aí esse ponto. E aí o que acontece? Na parte de saúde e segurança, o pessoal já é bem instruído. Então a gente sabe que o modelo funciona. Valorizar o cara que coleta é a solução. Só que o cara é bem intencionado. E meu pai sempre falava que de bem intencionado tem uns lugares que estão sempre cheios, né? O inferno tá cheio. O inferno, presídio, tem vários lugares que tem gente bem intencionada. E é verdade. Então o que acontece junto com isso? O processo. Porque senão o cara, ele é aquele que faz o famoso jeitinho. Ele, é legal, mas se eu sondar mais rápido, eu tenho mais performance. Então você precisa da melhoria do processo junto. Exato. E aí vem a ISO. Então, mas aí a empresa também tem... Qual que é a medição dele, da meta dele? Qual que é a cenourinha dele? Qual que é? É por metro de sondagem realizada tempo, ou qualidade, se é por caixa? Por qualidade de caixa dos testemunhos dele. Isso aí. Paga por qualidade e quantidade. Isso aí, entendeu? Isso aí. Porque você está falando com metro? E outra coisa. Agora, qualidade. Pensa bem, qualidade. Vou dar uma coisa mais grave. Isso é a área de suprimentos que estrangula o fornecedor. Porque é isso que acontece com as grandes empresas, né? A área de suprimentos... Em todos os nichos, né? Em todos os nichos. A área de suprimentos estrangula a empresa de sondagem e os caras competem por metro, né? É a metragem que eles estão concorrendo entre eles e aí já era. Aí a qualidade foi embora. Eu estava conversando com o Marcelo exatamente sobre isso. Que você tem que mudar o paradigma da medição. Você, olha quanto que você evita. Se é por metro, o cara vai fazer o quê? Não, vou dar um jeitinho que eu vou sondar mais rápido. Vai empolar, eu vou descer rasgando, 10 metros, tal. Agora, se eu mudar o meu método de medição, qualidade de testemunho, quanto que o cara vai enrolar? É isso aí. Quanto o cara vai apressar? A geologia já tem o começo disso. A geotecnia não tem. Pois isso aí, gente, diminui um jeitinho. É isso aí. E essa qualificação também, eu já apresentei uma proposta lá na Vale pra gente fazer. Isso aí tem que... a gente tem que... E tá pra sair. Que legal. Aí você aproveita, bota as suas dores lá pra dentro também. É isso aí. Nós vamos fazer os vídeos. Eu não tenho nenhuma dúvida agora falando assim, aqui entre nós, mas para qualquer pessoa, a gente vai mudar o mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a boa técnica, a boa prática vai mudar o mundo. A gente é sempre utópico, né? A gente mas eu não tenho dúvida, isso que é mais legal. Porque se a gente tem eu acho que não, vai. Porque se não for pra isso, pra que a gente tá aqui? Exatamente. Gastando os platôs, né? Pra que a gente tá aqui, cara? Véspera de feriado, gente, 10 da noite, né? Estamos aí pra mudar o mundo. Pra que a gente tá aqui? A gente... Ao contrário, a gente tá cheio de boa intenção. A gente também tá.
A gente pode parar nos mesmos lugares, talvez, né? Mas assim, a gente tenta também. Então, essa posição, eu entendi agora a questão da análise química que você falou, né? Porque, de fato, você investe muito mais lá atrás. E no caso de geotecnia, cada vez que se você não recupera o seu dado, nunca mais. Você vai só afastando. Você perde, vai aumentando a variabilidade. Sabe, você... Ela é um cone. Mas ao mesmo tempo é isso. Por exemplo, se você se perde lá, quando você chega no laboratório, quanto custa um laboratório, por exemplo? Beleza, eu não sei, não tenho a menor ideia. Não é barato, mas você manda. Não é barato, esse é o ponto. Por exemplo, você vai pedir para um corpo indeformado lá fazer a compressão, sei lá, qualquer coisa lá. Aí beleza, você mandou fazer um triaxial lá no coisa, que já não é barato. Só que só mostra a má coletada. Tanto faz, você jogou no lixo. Não sai nada. Isso aí, não sai nada. Você jogou no lixo, então. É isso aí que é um negócio. É isso aí que é o grande paradigma. A gente, essa mudança, se lá na geotecnia começar a fazer, a gente estava conversando, então daí a ideia, ele está começando a implantar essas questões de você mudar o modo de medir. Sim. Isso tem sido analisado. A geotecnia está sentindo isso. Eu não acredito que seja só na empresa que eu trabalho, acho que isso é geral. Não, é geral. Assim, a geotecnia está começando a sentir que a grande contribuição nossa não é fazer uma descoberta monstruosa, até porque a gente está fazendo um monte de análise que os caras já faziam 30 anos atrás só não aplicavam. Então, assim, a grande mudança nossa é fazer bem feito. Exatamente. Entendeu? Fazer bem feito. Então, assim, fazer bem feito já é uma grande... Eu brinco do McLanche. Tem uma analogia do McLanche, assim, que às vezes você vai para o campo fazer uma investigação geotécnica, você compra o McLanche, mas só vem a Coca-Cola. Entendeu? A batata frita ficou no vacilo aqui, o Big Mac ficou lá no laboratório, chegou só a Coca-Cola. Então, assim, você tem que conseguir chegar tudo. Ir para aquela ideia e voltar com tudo, sabe? Você voltar com tudo e sair satisfeito do outro lado, né? Eu gosto muito da ideia do QAQC aplicado de geotecnia. Acho que tem que ter, só que a alma do QAQC é um banco de dados bem feito. Né? Principalmente porque uma vez que a gente usa esses dados para análise, seja de fundação, né? Para a estabilidade da estrutura. Resumo, a análise geotécnica, ela tem um porquê. Seja, no geral, a gente pode falar assim, é a estabilidade da estrutura. É segurança. É geotecnia da estrutura. Geotecnia só serve para segurança. Preventiva, né? Isso aí. E depois que cai, não tem exatamente. Aí já não tem mais geotecnia, né? Não tem mais geotecnia. Então, essa cultura, né, para você, igual vocês fizeram esse trabalho de formiguinha, de pegar os dados, de georreferenciá-los, né, de colocar, seguir critérios, né, vocês colocaram parâmetros lá de critério para falar se esse dado é confiável ou não, a qualidade dele. Então, assim, e para você gerar um banco de dados igual vocês conseguiram, por exemplo, esses dados aí, 20 anos de histórico, né, de dados confiáveis, isso é uma fortuna geotécnica. Exatamente. Exato. Isso é uma fortuna geotécnica. Exato. Por quê? Por exemplo, eu não sei em que foi em barragem? Foi em barragem. Então, apesar de que tem essa história, cada lugar é um lugar, mas veja bem, a gente está falando de barragem de mineração de ferro. Então, elas têm mais ou menos o mesmo, elas são feitas mais ou menos da mesma forma. Tem o mesmo comportamento, né? E o rejeito também é muito similar, que é completamente diferente de bauxita, que é completamente... Então, a gente não está misturando as bolas. Aí, o que acontece? Você tendo um banco de dados desse, quando você vai pegar alguém fazer um banco de dados lá para outra barragem, ele tem que ter mais ou menos, ele tem que ter os mesmos critérios. E as características, elas também não podem sair. Uma lá na China e a outra lá no Chile. Entendeu? E aí, olha lá, outro desafio para você. E se a gente coloca uma machine learning para aprender com isso tudo? Olha como a gente melhora a nossa assertividade nas escolhas, nas decisões, nos prognósticos. A gente está começando um projeto desse lá. E assim, qual que é a base? Dado bom. Porque assim... Uma coisa. Assim, é sempre a mesma coisa. Assim, no final é uma do repetição, dia, né, gente? A gente fala... A reclamação é sempre isso. Você quer aplicar um deep learning, machine learning, análise multivarietal? Caramba, eu não sou bom disso não, só seus nomes. Seus nomes, mas assim... Se você quer entender qual variável da geofísica dirige um outro comportamento A, ou B ou C, se sua base não é bem estruturada, não sai nada. Então, assim, qualidade de dados, para gerar um banco de dados, para você passar para a próxima etapa. É isso aí. Então, assim, geotecnia, vamos supor,
4.0, sei lá. A geotecnia, um passo 2 é com dados estruturados. Então, assim, você não vai fazer análises extremamente complexas da NASA se seu dado de campo vem ruim. Né? Seu dado de laboratório, se você fez ensaio traxial no corpo errado, num dá na lavagem da sondagem. Isso aí acontece. Claro. Infelizmente. Então, assim... Parece assim, não é possível. Não é possível que ninguém faz. Faz. Tem muita coisa para melhorar. Não, a gente fez por exemplo, nesse do que é aquecer das classificações geomecânicas, a gente fez. Eu não sou geotécnica, então às vezes eu posso falar alguma coisa errada. Mas a gente relacionou, por exemplo, um RQD alto com resistência ou com cisalhamento. Coisas que não fazem sentido. A gente fez 50% das classificações não batiam. Não fazia sentido. A gente fez vários parâmetros, né? Sei lá. Mas aí você já sabe, assim, gente, não dá pra correlacionar, ponto. Ou essa correlação aqui dá não, mas aí a gente volta pro passado. Você aprende o passado pra resolver o futuro. Isso. Será que se você tiver uma listinha de escolha pro cara, quando ele preencheu só permite abrir esse ou esse? Olha como você resolve o erro na fonte. Ou mesmo se você começar a entender, por exemplo, o cara deu um RQD 90 lá e botou muito fraturamento. Cara, sai na hora que aqui apita. Como é que você vai colocar um RQD de 90 e o troço totalmente fraturado? Isso, apita pra alguém, né? Explode na tela ali, não pode. Não tá lógico, né? Não tá lógico. Então a gente tem que resolver ali na fonte. Se você subir com isso, não tem análise boa. Se você subir com o RQD alto, com a rocha toda fraturada, não vai casar. Não tem algoritmo. Essa correlação que você tá falando, não de correlação de adquiridade, mas a correlação da coerência. Isso. Da coerência, como você falou, RQD fraturado, aí tem a questão da resistência. Se ela tá muito fraturada, ela tem uma mais, né? Aparece log de aterro debaixo do sol residual. Como é que você bota um aterro debaixo do sol residual? Entendeu? Aparece pedido de placa de recálculo lá embaixo do sol residual. Como é que você vai botar a placa lá debaixo do sol residual? Entendeu? Já não vai ser mais residual, você vai ter que abrir um puto de um buraco. Então, assim, infelizmente, essa coisa acontece. Isso é uma excelente ideia. É necessário. Né? Isso já quebra você barra na entrada ali, você otimiza o processo. Né? Você já começa a criar qualidade do seu dado ao você correlacionar com a coerência que ele tem que ter em relação aos outros parâmetros, né? Gente, é muito interessante, gostei demais. Então eu acho que missão cumprida aqui hoje, né? Foi divertido. Ótimo. Né? Várias vezes. 6 meses vamos fazer isso. Vamos, Ciclo PDCA aqui. Nós temos que encerrar também, senão a Diara não deixa o Braulio entrar lá na casa, não. Você vai Você sabe que é uma caridade, né? A gente veio na véspera do feriado. Chegar às 10 horas da noite, a gente tá aqui batendo papo, sorrindo. É porque a gente quer mudar o mundo mesmo, né, gente? Isso aí, quer prova maior do que essa, né? Somos otimistas. A gente quer mudar o mundo. Ativistas. Otimistas e ativistas. Todos nós também trabalhamos com educação, então a gente quer mudar o mundo, sabe? Né? É um propósito, né? É um propósito. Eu estou muito contente com isso, porque tanto da outra vez, né, que a gente veio aqui falar de sondagem, que era outra característica, né, que era falar da sondagem, da geotecnia, esse problema todo, e a gente chegou à conclusão que era a capacitação lá da ponta. Lá do início. Hoje a gente discutiu comunicação, a gente falou sobre, né? Narrativa que tem a ver com o quê? Com a base. Exatamente. E relacionamento humano. Ganhar corações. É uma doideira, né? A gente chegou na mesma conclusão, quer dizer, tudo começa lá. A gente está na era da transformação digital, a gente está com tecnologias avançadíssimas. A gente está com veículos não tripulados, a gente está com Big Data.
A gente tem tanta coisa e aí hoje a gente chega aqui e entende que o modo operante melhor é o contar história e passar de geração em geração. Big Data e Small Communication. Então, assim, cara, é muito interessante isso, né? Nossa, isso aí foi, me surpreendeu muito, esse raciocínio. Eu falei assim, cara, nós estamos voltando. O passado, a gente acha que a evolução, né? É uma coisa ligeira e que é muito melhor. Na verdade. Não necessariamente melhor. Olha lá como básico, né? Como é que é? Back to basics. Também. Back to basics, é isso aí. Gente, então, muito obrigado vocês. Foi um prazeraço estar aqui com vocês, tá? Foi mais uma aula aí que eu recebi hoje, né? Ele é o mais expert de todos, gente. Ele conhece todas as áreas. Ele só tá assim, ó. Que privilégio, né? Que privilégio. Ele é um verdadeiro banco de dados. Ele é um verdadeiro banco de dados. Não, assim, eu tenho um privilégio mesmo de sentar aqui e trocar umas ideias muito boas com uma galera, assim, fantástica. Fenomenal como vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Braulio é um orgulho nosso lá, né? Lá de Ouro Preto. A Rose, a Gláucia. Obrigada pelo convite. Né? E assim, voltem mais. Né? Estejam sempre aqui com a gente. O que aconteceu depois? É isso aí. Em breve a gente marca um próximo. Gláucia já está convidada. Pode deixar. Mês que vem com o Albano aqui, né? Pra gente falar de quem aquecer. Vamos. Muito obrigado para vocês que assistiram esse podcast. É um podcast de realização do Instituto Minery, com todo o apoio da Mind Marketing aqui nos estúdios Lea Hub. Então, se você estiver precisando fazer também um podcast para você ou para sua empresa, entre em contato. O link está na descrição do vídeo para você ver o que a Lea Hub tem a fim a oferecer. Né? Muito obrigado ao diretor Playmobil por estar com a gente aqui até agora fazendo essa transmissão. Retenha o que é bom, fiquem com Deus e até o próximo IM Podcast. Muito bom. Valeu, gente.